Ora, antes de mais, bem-vindos a mais uma série do nosso podcast no âmbito do projeto europeu Sentinel. Temos hoje connosco o Rodrigo Adão da Fonseca, portanto, especialista aqui na área da conformidade com RGPD, proteção de dados pessoais e cibersegurança. Antes de mais, agradecer, Rodrigo, simpaticamente aqui a disponibilidade do Rodrigo em poder despender aqui o seu tempo, que eu sei que é muito limitado. Portanto, antes de mais, agradecer a sua disponibilidade em estar aqui connosco. E a ideia é nós termos aqui uma pequena conversa vamos chamar uma pequena conversa de café, onde basicamente podemos trocar aqui algumas impressões sobre esta temática que cada vez mais hoje em dia tem suscitado bastante interesse. Rodrigo, eu se calhar ia passar aqui a palavra, se pudesse de forma muito resumida, portanto, fazer aqui uma espécie de caracterização sobre o Rodrigo. Portanto, o Rodrigo é CEO da Futuranet, mas de uma forma muito resumida, se conseguisse fazer assim uma caracterização sobre o Rodrigo e sobre a Futuranet, e depois passaríamos então aqui algumas questões. Obrigado, Ruben, mais uma vez por me envolverem no vosso projeto. Espero que esteja a correr tudo bem. De facto, a Futura é uma empresa que tem vindo a posicionar-se ao nível da gestão do risco, na área da segurança da informação e da proteção de dados pessoais. O que procuramos fazer é ajudar os nossos clientes, públicos e privados, a tentarem compreender e assimilar aquilo que são os principais vetores do risco nestas matérias para os mitigar, com programas de auditoria, com programas de governance, com programas de implementação, com programas de formação, digamos assim, atacando aqueles que são os diversos vetores do risco ao nível das tecnologias, dos processos e, digamos assim, das pessoas. Temos assumido, e eu em particular, várias funções de CISO e DPO em organizações e liderado vários processos ao nível, sobretudo, também da gestão de incidentes. Estamos também muito presentes em tudo o que são aspectos da evangelização, digamos assim, nestas matérias. Hoje aqui, convosco de manhã, à tarde também vou estar, amanhã, para a semana, portanto, sempre tentando colocar este tema na agenda das pessoas e das organizações pela evangelização. Acho que é essa a mesma expressão que hoje em dia se utiliza. Exatamente. Obrigado aqui pelo testemunho, Rodrigo. E pegando aí, se calhar, aí no tema da evangelização, que eu acho que, isto é a minha opinião pessoal, acho que de facto tem ainda muito trabalho aqui pela frente, acho que ainda existe aqui muito caminho a ser percorrido, mas eu iria colocar aqui a primeira questão, que é como é que, de alguma forma, consegue contextualizar, isto olhando aqui para o nosso país, no que toca aqui às questões de conformidade com a RGPD, proteção de dados pessoais, cibersegurança. Como é que as nossas PMEs, como é que estão de facto aqui a olhar aqui para esta temática? Ou seja, isto é algo que elas estão cientes destas questões e é algo que já estão neste momento a trabalhar ou para muitas SMEs ainda é algo desconhecido e algo pelas quais elas ainda não estão perfeitamente conscientes do trabalho que tem que ser feito no que toca, por exemplo, aqui à questão da conformidade com o RGPD, por exemplo. Ruben, isto é daquelas perguntas onde podemos olhar para o copo e vê-lo meio cheio ou meio vazio. E, portanto, não há propriamente um panorama único sobre este tema. E não há sequer, digamos, ninguém que possa dizer que tem o copo cheio. O que temos, sim, é uma lei e um conjunto de regras que são exigentes. Numa realidade sempre em mutação. E, portanto, digamos que estamos sempre todos a correr atrás do prejuízo. Haverá empresas e entidades que estão mais alinhadas, mais preparadas, mais conscientes e outras que estão menos. Haverá organizações que, apesar da consciência, fizeram mais e organizações que fizeram menos. E, portanto, temos níveis distintos
maturidade nestas matérias. Sem dúvida, temos empresas pequenas e muito preparadas, e, portanto, eu não acho que tenha que haver uma relação direta entre maturidade e dimensão, embora isso às vezes possa ser uma tendência natural para acharmos que quanto maior a empresa, mais capacidade tem para absorver, digamos assim, estas regras. Não é verdade. Portanto, há muitas pequenas empresas que levaram este assunto a sério, até porque o grau de risco que o seu negócio acarreta implica uma maior atenção. Portanto, não posso dizer sequer que no meu portfólio, por exemplo, de clientes, haja um padrão para as maiores, não é verdade. Portanto, temos muitas pequenas empresas que se preocupam, claro que a abordagem é sempre diferente, não é? E muitas pequenas empresas que têm boas práticas. Também temos muitas pequenas empresas que não ligam nenhum, portanto, no tecido nacional. E o mesmo se pode dizer no panorama das maiores. Portanto, há grandes empresas que estão a esforçar-se imenso, o que não quer dizer que depois consigam ter resultados, porque a sua própria dimensão torna-as mais vulneráveis a uma série de matérias e é muito mais difícil de fazerem transições. Portanto, posso dizer que um plano de conformidade numa pequena empresa pode ser mais fácil de implementar. Empresas mais monoproduto, mais lineares, com menos pessoas, com menos ferramentas. No fundo, a decisão de abraçar torna muito mais fácil depois a curva de maturidade e a implementação do que uma empresa muito grande. Imagine o que é alinhar um banco com um enorme legacy numa matéria dessas, é uma loucura. Claro que depois podemos dizer que o banco em si também tem mais meios, mas às vezes se calhar é mais fácil fazer com que uma sociedade de advogados monoproduto atinja um grande grau de maturidade em 6 meses, fazendo uma curva de aprendizagem muito rápida, por exemplo. E, portanto, o que eu posso dizer é que dentro daquilo que é o panorama nacional, há de facto muita coisa a fazer, há muita assimetria entre aquelas entidades que têm tido mais preocupação e que já apresentam bons resultados e aquelas que, de alguma forma, continuam a achar que isto é para os outros. Portanto, necessariamente, a tendência vai ser para que essa assimetria se reduza, porque à medida que a lei se vai consolidando, à medida que o ecossistema empresarial vai apresentando ferramentas cada vez mais alinhadas, em que só se consegue estar no mercado apresentando garantias, essas correções acabam por ocorrer naturalmente. Vai demorar? Vai. Se calhar vai demorar 10 anos. Mas eu coloco muito aqui o paralelo com o que foi, por exemplo, a introdução de regras de controle ambiental nos anos 90. Nos anos 90 havia uma indústria que, por natureza, era poluente em Portugal e na Europa. Mas em Portugal, em particular, tínhamos alguns setores que eram naturalmente poluentes. E as empresas que inicialmente adotaram regras para não poluir, e houve grandes incentivos para esse efeito, parecia que eram aquelas que estavam a navegar na maionese, porque, em bom rigor, havia gente que achava que ia poder continuar a poluir e que isso podia ser uma vantagem de mercado. Em 2022, quer dizer, essas empresas poluentes desapareceram. Não quer dizer que no volta e meia não haja um incidente, mas deixou de haver condições para que alguém possa, pura e simplesmente, estar em certas indústrias sem cumprir com um grande rigor aquilo que são as regras de controle ambiental. E, portanto, tudo seja recolha de resíduos, quer dizer, tudo isso hoje em dia está altamente incorporado no que é as boas práticas. O mesmo se passa com isto. Vai demorar, vai se entranhar e vai ter resultados. Vai demorar, vai, com certeza, mas acho que é importante que mesmo as pequenas empresas compreendam que a prazo não vai haver empresas no digital que possam não cumprir. Todo o ecossistema está a ser criado para dificultar a vida a quem não cumpre. Exato. Mas pronto, mas se calhar até atingimos esse patamar, até esse platô, portanto ainda temos aqui um bom caminho a percorrer e um processo de evangelização, como o Rodrigo no início acabou de relatar. Há muito a fazer, Ruben. Até mesmo para cumprir, é preciso que o mercado se organize para ajudar as empresas a cumprir. Eu estive muito envolvido no início do século, do milénio, na viragem do milénio, com a introdução de sistemas de compliance.
o compliance era uma coisa praticamente inexistente nos anos 90, por exemplo, ao nível bancário. Nessa altura, começámos a fazer umas coisas, havia umas checklists, havia muita dificuldade em fazer os QICs, o que é o Know Your Customer, em obter informação sobre clientes. Passados 20 anos, aquilo que é a importância dos compliance nas organizações não tem nada a ver. Há ferramentas, há pessoas. As próprias organizações já compreendem o papel de compliance, já não são umas pessoas fechadas numa sala em quem é preciso preencher umas listas só por questões burocráticas, já está no centro do negócio. Não é? E, portanto, demora a assimilar. Não é? Esse processo de assimilação tem que ir sendo feito. Como foi feito também, por exemplo, nestas matérias, ou da poluição, ou, por exemplo, da questão dos compliance, digamos assim, nas organizações, que foram ganhando espaço, ganhando cultura, ganhando ferramentas, ganhando awareness e, ao mesmo tempo, criando processos cada vez mais naturais. E, portanto, é esse trabalho progressivo que também tem que ser feito. Não vamos pensar que as SMEs vão conseguir adotar mecanismos de correção todos de uma só vez. Aliás, eu costumo sempre, nas minhas apresentações, dar nota que o RGPD é uma flagship law. O que é que isso significa? Significa que é uma lei que veio sinalizar uma série de necessidades que indicam um caminho. E esse caminho demora a ser feito. Não é? Até conseguimos chegar ao nível de aspiração que a lei promove, olhamos para aquele catálogo de exigências, não é? E muitas vezes ficamos paralisados. Não é? Agora, o próprio regulador sabe que isso é um caminho. Não é? E, portanto, esse caminho tem que ser feito, tem que começar a ser feito. É evidente que vai demorar o seu tempo. Não é? Mas as próprias organizações têm que começar a introduzir este tema nas suas agendas, nas agendas de quem decide, para começar a corrigir coisas paulatinamente, comprando as ferramentas adequadas, tratando dos acessos, controlando fornecedores, vendo o risco, apagando a informação, tendo boa retenção de dados, tendo bons mecanismos de resposta a incidentes, olhando para o cliente como titular de direitos, não é? E, portanto, todas estas matérias demoram. Não é? Demoram, mas têm que ser feitas e tem que começar a ser feito o caminho. Vai demorar, sim. O caminho já devia ter começado, sim. Portanto, esse é que é o tema. Isto não é uma corrida de 100 metros. Exatamente, não. Sem dúvida que não será um caminho longo. Mas agora, se a gente olhar um pouco aqui para o presente, ou para um passado muito recente, onde nós temos assistido aqui, eu diria, não sei se todos os dias, mas com bastante frequência, notícias sobre este tipo de incidentes. Se calhar o que vem em público são mais de cariz de grandes empresas, se calhar as pequenas e médias empresas, normalmente quando existe algum tipo de incidente, e se calhar não é tão vinculado aqui nos meios de comunicação, mas o que tem acontecido, de facto, é grandes empresas e empresas nacionais. A minha questão é, pronto, se isso de facto acontece, é porque se calhar essas mesmas empresas ainda estão a trilhar esse caminho, portanto, é porque se calhar de alguma forma, e olhando aqui para o exemplo do RGPD, provavelmente ainda não estão, se calhar, 100% compliant com o RGPD. Mas mais que isso existe de facto alguma razão, ou estamos a assistir aqui a algum fenómeno para que este tipo de empresas sejam mais permeáveis a este tipo de ataques? Será que isto é algum resultado dos 2 anos de pandemia que nós tivemos? Consegue identificar aqui algum... Ruben, assim, o tema tem vários vetores, portanto, não tem um vetor único. O primeiro é que nós estamos num processo de transformação digital bastante acelerado, onde a adesão das empresas é muito feita em função das vantagens. E, portanto, a questão da usabilidade. Nós não podemos não ter uma loja online, em muitos casos. Não podemos não ter ferramentas com bases de dados. Não podemos não ter certo tipo de portas abertas ao exterior nas nossas organizações. E nem sempre conseguimos calibrar adequadamente os riscos em função das vantagens.
Ora, é nesta decalagem entre as vantagens e os riscos, não é? Porque as vantagens são claras, os riscos não são tão claros. E, portanto, o que acaba por acontecer é que temos aqui um espaço que pode ser explorado por quem nos queira fazer mal. E o crime cibernético tem-se posicionado precisamente aí. Não é? No fundo, sabendo que nós vamos ter que abrir um site e que se calhar não o vamos fazer da maneira mais segura. Se calhar vamos colocar demasiada informação online e não temos consciência do risco que é divulgar toda esta informação, porque entregamos cartões de crédito a quem não devíamos, damos excessivos dados para bases de dados e não devíamos, que não os protegem adequadamente, porque não sabem, não têm dinheiro, só se preocupam com o deployment das vantagens. Ora, o que tem acontecido é que cada vez mais o crime cibernético tem aproveitado essas fragilidades. Não vou dizer que elas já não existiam, mas não havia gente suficientemente preparada para as explorar. Okay? E cada vez mais temos pessoas que percebem que onde há valor, há crime. Por outro lado, não vamos ignorar, há mais sensibilidade para estes temas e, portanto, hoje em dia eles estão mais mediatizados. Exato. Tem havido aumento do cibercrime? Sim. A percepção do cibercrime aumentou muito mais do que o crime em si. Porque os órgãos de comunicação social estão mais atentos, existem leis que obrigam a que as organizações comuniquem, né? E, portanto, as coisas não fiquem tão escondidas. E, portanto, de repente, começamos a conhecer mais e começamos a estar mais atentos e começamos a ter mais gente a divulgar. O que em si é bom, okay? Porque cria alarme social e conduz a que as pessoas tenham mais preocupações e coloquem mais esforço na prevenção. Não é? Agora, é uma realidade que veio para ficar? É. Não é? Porquê? Porque a partir do momento em que nós passamos a pôr mais valor no digital, necessariamente estamos a transferir para aí, digamos assim, grande parte da nossa atividade vai atrair crime. Ponto final. Claro. O que temos, e vai ser sempre um jogo do gato e do rato. Não vamos ignorar que muita gente não se precavém. E, portanto, existem situações onde há crime cibernético porque, pura e simplesmente, o criminoso chega e nós temos a janela aberta ou temos a porta de casa aberta. Ou temos $1 milhão em cima da mesa da sala de jantar. Ou no carro, ou no computador, à vista de toda a gente. Se eu tenho um website vulnerável, claro, é normal que ele vá ser mais facilmente atacado do que se estiver protegido. Não é? Sem dúvida. Não é? Se eu, por exemplo, coloco cartões de crédito com elevados plafons em sites que são atacados, corro riscos. Não é? E, portanto, desse ponto de vista, há coisas para fazer, sim. Não é? Mas não vamos ignorar, não é, que tudo isto resulta muito daquilo que é uma transição para um mundo e para uma economia digitais, onde os pressupostos são novos e, portanto, necessariamente vai haver novas modalidades de crime. Ok. Só aqui mais uma última questão, Rodrigo, até porque a nossa conversa já vai longa, que tem a ver exatamente, ok, então, supondo que eu sou uma SME e eu, de facto, quero começar aqui a trilhar este caminho, a minha literacia neste aspecto é bastante reduzida. O que é que eu tenho que fazer? Ou seja, existem já programas específicos para a SME, esses tais programas de evangelização. Isso é algo... Vou tentar arranjar aqui um paralelo. Eu quero proteger, se calhar, o meu portátil, a primeira coisa que eu faço é arranjar um antivírus e ponho lá um antivírus a correr e, se calhar, ir fazendo umas atualizações. Portanto, isso é algo que está mais ou menos acessível ao comum dos mortais. Nós estamos aqui a falar daqui num conjunto de questões que para muita gente, e se calhar para o vulgo
CEO de uma SME pode não ser assim tão transparente. E a minha questão é, o que é que neste momento está a ser feito, não só do ponto de vista de tecnologias e de soluções, se é que as há, não sabemos. Queria que o Rodrigo depois também pudesse dar aqui a sua apreciação, o seu comentário sobre isso, que é o que é que existe ou o que é que nós estamos a fazer para, de facto, fazer este tal... Sim. Eu vou ser muito simples nessa resposta, que é a primeira coisa que uma organização tem que saber, e em particular um CEO, é quais são os riscos da sua atividade. Okay? E depois de ter uma noção dos principais riscos que a sua atividade sofre, deve perceber como é que os vai trabalhar, a que níveis, com que pessoas, com que processos e com que ferramentas. E, em função disso, vai conseguir saber se tem as pessoas, se tem os processos, se tem as ferramentas. Para esse efeito, existem já várias grelhas, com algumas delas com mais de 40 anos de existência, não é? Com requisitos. Não é? E estamos a falar da ISO 27001, estamos a falar do próprio RGPD, que tem uma série de requisitos claros que podem ser interessados. Estamos a falar da NIST, há toda uma série estamos a falar de disaster recovery, de continuidade de negócio, há uma série de doutrina, digamos assim, de boas práticas, que facilmente permitem que a pessoa faça a sua análise de risco. Tenho acessos adequados, tenho sistemas que estão abertos ao exterior, tenho encriptações frágeis, faço background check das pessoas que contrato, os meus fornecedores são adequados. Não é? Quer dizer, tudo isso é facilmente listado. Não é uma ciência oculta, isto não é ciência nuclear. Não é? Agora, a primeira coisa que as pessoas devem ignorar é tudo que sejam visões burocráticas. A ideia de que eu tenho papéis assinados e cruzes e que isso me protege do risco é uma falácia. Não é? Claro. Primeiro eu tenho que saber exatamente, não é, o que é que eu faço, quais são os principais riscos da minha atividade, não é? E depois como é que eu os protejo. E isso é um desenho que é muito prático e que qualquer pessoa pode o fazer se fizer a introspecção correta. Não é? Portanto, estamos a falar aqui de fazer uma espécie de um self-assessment. Portanto, a própria empresa fazer um self-assessment de onde é que está... Hoje em dia todos nós queremos ser saudáveis. Exato. É? E, portanto, quando queremos ser saudáveis, o que é que fazemos? Inscrevemos-nos num ginásio. Pagar o ginásio em si não nos traz saúde. Não é? O que nos traz saúde é, primeiro, chegar lá e qual é a primeira coisa que nos fazem? É um check-up. É o nosso estado geral. Claro. Não é? Depois, o que é que fazem? Adaptam a carga de esforço, digamos assim, aos objetivos que nós definimos e à capacidade daquilo que nós aguentamos. E depois, a partir daí, é um caminho, é igualzinho. Não é? E, portanto, o que a pessoa pode fazer, e há pessoas que conseguem fazer isso sozinhas, outras precisam de um personal trainer. Não é? Pronto. Mas o que é preciso primeiro é, perceber em que estado é que estou. Não é? Qual é o meu estado geral? Quais são os meus riscos que eu corro em matéria de saúde? Não é? Em termos de organização. Depois, que equipamentos vou usar, qual é a minha alimentação, quantos dias por semana é que eu vou praticar, que equipamentos eu necessito, sapatilhas, horários, com que pessoas, é igual. E depois é um caminho que nunca mais acaba. Não é? Depois de começar, não para. Não é? E se paramos um mês, estragamos tudo. Não é? E, portanto, é igualzinho. E não tem mais nem menos do que um programa normal de fitness. Não é? E as metodologias são iguaizinhas. A única diferença é que estamos a falar das nossas organizações e estamos a falar de segurança. Mas é uma linguagem que qualquer um pode praticar. Não é? Claro está que quanto mais complexa a organização for, mais tecnicidade ela necessita. Mas nas pequenas e médias empresas, nós temos feito muitos programas de ativação. Não é? A abordagem é até muito mais de capacitar a organização para fazer sozinha, no início, não é? Do que propriamente fazer um acompanhamento permanente. Não é? Porquê? Porque normalmente as pequenas e médias empresas têm pessoas com uma enorme transversalidade, onde as pessoas fazem um bocadinho de tudo. Isto não há de ser diferente. Exato, é só mais uma tarefa. Não é? Exato. E se fizerem isso, os principais riscos ficam cobertos. Não é?
Agora, isso é um trabalho de equipe, um trabalho de introspeção, um trabalho não burocrático. Okay? A burocracia é uma camada adicional que se coloca porque a lei exige, mas que tem que ser com sentido. Não é? Nós temos que saber para que é que serve. Não é? Não é burocracia com 2 R's. Não é? E não corre risco nenhum. Não é? Agora, fazer essa introspeção, perceber quais são os riscos, implementar os principais elementos e gaps, é algo que qualquer organização pode fazer sozinha ou com um PT que ajude só a sinalizar as coisas importantes. Mas os exercícios, as flexões, têm que ser feitos pelos próprios. E nas SMEs, isso ainda é mais evidente, porque nós sabemos que nas SMEs toda a gente faz um bocadinho de tudo. Exatamente. Rodrigo, estamos a chegar ao fim. Pronto. Acho que foi muito produtiva e bastante educacional aqui esta conversa que nós tivemos. Oxalá nós continuemos este tal processo de evangelização das nossas SMEs. É de facto aqui um longo caminho. Mas pronto, só aqui nota de rodapé e a fechar aqui a nossa sessão. Agradecer mais uma vez aqui a disponibilidade do Rodrigo. Já não é a primeira vez que nós temos aqui este tipo de conversas. O Rodrigo tem sido aqui incansável aqui no seu suporte a nós e aqui ao projeto Sentinel. Portanto, queria-lhe agradecer e pronto. Certeza que a gente sabe projetar no futuro. Sempre que precisas, estejam à vontade. Tá bom? Muito obrigado, Rodrigo. Foi um prazer. E até uma próxima oportunidade. E até uma próxima oportunidade. Exatamente. Obrigado. Obrigado pela também. Obrigado.